Fala, meu querido, canal Bad Draw na área. Eu tô aqui hoje para falar de blockchain. E eu só tô aqui para falar de blockchain porque blockchain não virou mais um assunto de, não é mais um assunto de criptomoedas, de Bitcoin, de Ethereum, não. Blockchain virou um assunto para armazenamento de dados de maneira segura. Então, quando você pensa em blockchain, né, tem algumas figuras aqui que eu estava olhando, porque eu pensava em ilustrar para você essa ideia. O que você tem, né, na tradução é block, são blocos, e chain é uma corrente, né? É uma corrente de blocos. Então, é justamente assim que a gente entende essa corrente de blocos. E o blockchain, ele é uma corrente que só cresce. Então, é um armazenamento de dados nos blocos e esses blocos só vão para frente. Você não pega os blocos de trás para fazer alteração, você não apaga bloco. Então, isso significa para nós programadores integridade de dados. Então, seja qual for a plataforma que você trabalha, seja o Wix, seja o Node.js, você que trabalha aí com C, C++, Java, seja onde for, o conceito de blockchain é sempre o mesmo. Então nós que aqui no Wix temos o acesso à linguagem Velo, né, também podemos fazer uma blockchain. E é isso que a gente vai fazer aqui, claro, de uma maneira didática, onde a gente entenda o conceito para que esse conceito possa, quem sabe, no futuro ser usado em aplicações que, como eu disse, não se restringem mais a criptomoedas. Hoje você tem setores de veículos, setores de venda, farmácia, grandes lojas, inclusive setores de saúde, setores de arte, já trabalhando com sistemas de blockchain. Então vamos ver na prática como que isso funciona. Para nós, aqui do canal Bad Draw, para você que me acompanha, a gente vai observar aqui um modelinho. Tá? O meu próximo vídeo, já vou deixar aqui para você, vai se chamar Orientação a Objetos dentro do Wix. Logicamente que é a orientação a objetos usando a linguagem TypeScript, que é a linguagem que o Velo usa aqui, né? O framework do Wix usa para que a gente possa desenvolver aí a nossa linguagem, os nossos códigos dentro da plataforma Wix, ok? Eu preparei aqui um site todo em branco, né? Mas com essa linguagem de programação orientada a objetos. Se você é como eu, lá no passado, quando eu vinha aprendendo programação e eu ouvia falar de orientação a objeto, eu ficava um pouco melindroso, porque me parecia uma coisa muito fora da realidade. Se programar já era, né, um desafio naquela época para mim, a orientação a objeto era um desafio dentro do desafio. Mas eu estou aqui com você, né? O Bad Draw, que te ajuda a passar pelas águas turbulentas. E se você for bem tranquilo comigo nesse processo, você vai ver que é um processo bem natural. E se você, com paciência, esperar o meu próximo vídeo para que a gente fale sobre orientação a objeto, mas eu já te aconselho aí pesquisando sobre orientação a objeto na internet, você vai ver que a gente, né, vai passar isso de maneira bem tranquila. Tá? A princípio, o que eu tenho aqui é uma página, a página início, e ela importa aqui, ó, um blockchain, tá? Repara no B maiúsculo, tá? Eu estou importando uma classe, e essa classe, ela está dentro do meu arquivo public, block.class. Em outras linguagens, a gente usa por padrão, no PHP, por exemplo, é o .class no final, para fazer o .js depois, o .class.php, também para indicar para quem está vendo o arquivo que ali dentro só tem uma classe guardada. No nosso caso está aqui a block, tá? E a gente tem uma classe aqui, ó, que se chama block, e a gente tem uma outra classe aqui que se chama blockchain, tá bom? Então vou fechar assim para que a gente possa ir olhando devagar e para que você, né, com todas as suas reservas, respeitando o seu tempo aí, a gente consiga ir alcançando aí esse processo, tá bom? Então vamos chegar junto aqui. Então a gente tem uma classe, ela foi exportada, ó, export, a palavra reservada class, e ela tem o nome de block, tá? Você viu que eu não peguei essa classe block aqui na frente a princípio, tá? Mas ela está disponível também para que eu possa fazer isso. Em JavaScript, né? Em TypeScript também aqui, a gente tem uma função,
tá? Que é uma palavra reservada que é um construtor. E esse construtor, ele diz o que essa classe ela deve receber a princípio, né, quando ela for instanciada, quando for declarado aí um objeto da classe. A gente vai ver isso já mais na frente. Então vamos ver aqui a princípio, ó, a gente vê que quando a classe block ela é instanciada, ela define o index igual a 0, né, a princípio quando eu inicio ele. O previous hash é igual a null, existe aqui o data, que é igual a Genesis block, e esse difficulty aqui que a gente vai conversar mais à frente, você vai ficar bastante encantado aqui, igual a 4, mas a princípio aqui eu vou botar 1, tá? Depois a gente vai conversar mais sobre ele. E esse this é uma palavra reservada também que faz uma referência à classe. Eu estou dizendo que esta classe, a classe block, tem o índice, né, conforme foi passado aqui, o previous hash conforme foi passado aqui, o data conforme foi passado aqui, o timestamp é definido em tempo de execução em new date, e a gente tem um nonce, né, que está sendo passado aqui, e existe aqui um prefix, tá, que é um array que recebe aqui o ponto join 0, ok? Então ele é um array que se estabelece a princípio como difficulty mais 1, no caso aqui eu tenho difficulty igual a 1, então ele vai ter o difficulty mais 1 que vai ser 2, join 0, então vai ser 0 e 0, ok? A gente tem aqui um prefix e a gente tem um mine aqui, mas a princípio o que eu vou fazer com você, ó? Eu vou comentar essas linhas aqui abaixo, tá tudo bem? Vou comentar isso aqui. E a gente vai estabelecer que, eu tenho aqui o mine também, eu vou tirar esse nonce daqui também, eu vou comentar ele, ó, vou deixar ele aqui em comentário, ok? E a gente vai perceber como é que isso aqui vai começar a tomar uma forma de um bloco de uma blockchain, tá? Eu vou vir aqui na minha página início, eu vou importar também ali a classe block, bom? Eu tenho ali a classe block, e a classe block aqui a gente vai dizer que let block com B maiúsculo é igual a new block, ok? E aí, o que eu vou fazer? Depois disso eu vou dar um console.log em block, tá? Nada mais do que isso. Somente com isso aqui a gente vai conseguir ver um objeto da classe que foi criado aqui em block. Aí a gente vai começar a desemaranhar esse conceito de blockchain, tá? Console.log block. Tá aqui o nosso objeto, tá? E você vê que ele foi gerado com index 0, previous hash null, Genesis block, que é o data, e o timestamp, que foi gerado em tempo de execução, e o nonce. Então é um objeto. Nossa, então, mas isso aqui é um bloco da blockchain? Sim, é um bloco da blockchain. E como seria, né, para fazer essa corrente? Seriam mais objetos desse encadeados um após o outro, justamente como essas imagens mostram. Imagina que isso aqui seja um objeto daquele, ó. E aí vai 1, 2, 3, um encadeado atrás do outro. Né? Mas como que, né, conceitualmente a gente faz isso? Então a gente viu que a classe block ela recebe valores aqui e ela nos gera, né, através da inicialização dela aqui, o primeiro bloco, que é o Genesis block, ok? Então, ok. Então eu posso usar essa classe aqui para gerar outros blocos, passando novos índices, né, previous hash, data e difficulty. Eu posso fazer isso? Logicamente que eu posso. Só que para isso a gente não vai usar, tá, a classe block, né? A gente vai usar a classe blockchain, que é onde a gente manipula ela. Perceba que aqui também, né, a gente passa esse primeiro hash aqui como null, ok? E a princípio, tá, ela não tem um hash. Então isso também é interessante da gente entender, que aqui eu não botei, mas olha, this ponto hash é igual a this ponto generate hash, tá? Esse hash, ele é
o resultado da criptografia do índice, do previous hash, tá? Do data e do timestamp, usando uma função que eu tenho aqui na minha pasta pública, dentro do arquivo CryptoJS, tá? Ela usa um padrão SHA-256 para gerar uma criptografia. Vamos dar uma olhada agora como é que o nosso bloco ficou completo. Todo bloco da blockchain tem um hash. É justamente esse hash que faz com que ele seja uma coisa única, porque ele é a junção da informação do índice, do dado que é passado, da data, né? Depois a gente vai ver também o now se entra nesse bolo aqui, tá? Só o que a gente não tem aqui é o previous hash, porque não há um hash anterior. Mas nos demais blocos nós vamos ver que a previous hash também é marcada para que haja integridade ligando a corrente numa blockchain, ok? Então vamos voltar ao editor aqui. Então o nosso bloco ele já está sendo gerado de maneira perfeita, ok? Então vamos olhar essa classe aqui. E essa classe chama blockchain, tá? Ela tem um construtor, e o que ela faz? Ela define que dentro dela, ela tem blocks, que é um array, é só você olhar os dois colchetes aqui, que nada mais é que a inicialização desse bloco aqui que a gente tem na classe, da classe block, new block. Tá? Lembrando que pelas classes estarem no mesmo arquivo, eu consigo enxergar a classe acima, aqui nessa classe abaixo. Então, o que eu vou ter quando eu inicio a blockchain? Eu vou ter a blockchain como um blocks aqui, igual a new block, então eu vou ter o Genesis blocks dentro da blockchain, né? Dentro do blocks da blockchain, que é a classe blockchain, tá? E eu defino o índice igual a 1, tudo bem? Então, aqui na início agora, eu vou tirar essa inicialização aqui do bloco, e você vê que assim que a página carrega, eu crio uma instância de blockchain, tá? Se a gente fizer um console.log nessa instância de blockchain aqui, instância também é um nome que se dá aos objetos que são criados, né, com base em uma classe. Então vamos lá. Eu dou um console.log e quem que vai estar tendo de bloco aqui, ó, é o nosso Genesis block. Tá? Ele foi criado, ele foi colocado dentro do array. E o índice da blockchain é 1, certo? Você vê que tem alguns botões aqui onde eu automatizei alguns métodos da classe. O que é método da classe, né? Já aproveitando aqui para adiantar alguns conceitos do próximo vídeo. Um método nada mais é que uma função que pertence à classe. A função fica dentro do corpo da classe e ela basicamente não tem a palavra function, tá? Ela só tem mesmo o nome do método, mas ele pertence. E ele vai ser chamando a instância da classe, que aqui ó, é blockchain, e por exemplo, aqui ó, getLastBlock, que é o nome do método. Então a gente tem aqui ó, getLastBlock retorna this.blocks. Quem é this.blocks? É aquele array, ó, this.blocks.length -1. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para ele retornar, né, o último bloco que eu tenho na minha cadeia de blocos, né, da minha cadeia de blocos, logo a minha blockchain. O último bloco, que é o tamanho do bloco, -1. Então, isso aqui vai ser o último índice. Então, se eu clicar aqui em visualizar, lógico que a gente deu ali o console.log, eu vou apagar aqui, ó, last block, tá aqui, ó, que é o Genesis block. Perfeito? Perfeito, né? E como que eu faço para adicionar um novo bloco à minha blockchain? Eu tenho um método aqui, chama addBlock, e ele recebe o data. O data é justamente onde vai entrar ali onde estava escrito Genesis block, mas ali a gente usa em formato de objeto. No caso das criptomoedas, normalmente ali ficam as informações das carteiras e as negociações que elas estão fazendo entre elas, ok? Então é assim que funciona. Você chamando o addBlock, passando o data, que é o valor que vai dentro do data, a gente define o índice como o índice que está definido aqui na classe, logo vai ser 1, porque o 0 ele sempre acontece, e o 1 ele passa a ser o próximo, e a gente define que previous hash é igual a this.getLastBlock, lembra dessa função? .hash, porque o getLastBlock
retorna o bloco, que é um objeto, né, da classe bloco, e esse objeto ele tem um atributo, que é o hash, que a gente acessa dessa maneira aqui, ó. Eu chamo o método me retorna um objeto, isso aqui praticamente é um objeto, isso aqui é um atributo do objeto, né, que a gente também conhece como atributo da classe, tá bom? Então, o getLastBlock, né, o nosso previous hash, quer dizer, o nosso hash anterior, que é o hash do Genesis block, ele é o this, né, this aqui, .getLastBlock, que retorna ali o nosso Genesis block agora, porque é o único que existe, né, se você pensar assim, ponto hash, que é o hash do Genesis block. Aí a gente vai definir que o bloco é igual a um new block, como aconteceu aqui, a gente está gerando um novo bloco, passando o nosso índice, que é 1, lembra, era 0, agora passou a ser 1, passando o nosso previous hash aqui, né, e passando o nosso data. Lembrando que o block lá em cima, a classe block, ela está pronta para receber o índice, o previous hash e o data. Por enquanto, né, o difficulty a gente não mexe. E aí você perceba que o índice ele é aumentado, o índice da classe aqui é aumentado, então vai para 2, e a gente coloca dentro desse bloco, né, que só cresce, o próximo bloco. Vamos ver isso na prática. Eu criei aqui um método onde eu clicando no botão, o add block, ele adiciona um objeto, onde ele diz amount, né, que é uma quantia, é um número. Tá? Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, a gente tem a nossa blockchain, ela foi criada. Se eu ver aqui o last block, eu só tenho o Genesis block, tá? Então, eu boto aqui view blocks, aqui o nosso array de blocks, só tem o Genesis block mesmo. Então, vamos adicionar aqui, ó, 50, eu vou dar um add block, e 100, e eu vou dar também um add block. E agora a gente vai fazer um view blocks. A gente vai ver que a nossa blockchain agora, ela tem 3 nós. O nosso primeiro nó tem essa hash aqui, ó, que é final 3A8, e ele no índice 1, ele é o previous hash do índice 1, ó, 3A8, e o hash do índice 1 é o previous hash do índice 2, tá? Então, a nossa blockchain está encadeada, o índice 0, índice 1 e índice 2. Se a gente olhar o data aqui, ó, é o Genesis block, o primeiro, mas o segundo, o data, já é ó, amount 50, e aqui ó, é amount 100, ok? Então, a gente conseguiu fazer com que a nossa blockchain fosse alimentada, ok? Mas esse é o conceito básico e fundamental de uma blockchain, tá? Vamos dar uma observada em como que isso pode melhorar. Eu criei algumas funções aqui, que é a view blocks, onde a gente pode dar uma olhada nisso. E a gente tem aqui também ó, um validador da nossa blockchain. Por quê? Imagina o seguinte caso. Nesse caso aqui, ó, tá? Eu tenho um botão 5 que eu criei aqui, ó, e perceba que eu acesso aqui a instância da classe, eu vou dentro do bloco, no índice 1, eu pego o data e eu defino que o amount é 5.000. Perceba isso numa situação real. Eu estou indo num bloco que foi criado e mudando o valor que tem lá dentro. Imagina isso numa carteira de Bitcoin. Você tem 3 Bitcoins e eu vou lá e deixo 1 na sua carteira. Isso é um grande problema, é uma fraude, correto? E a blockchain ela foi criada justamente para que isso não aconteça. Os dados são imutáveis e a gente vai tentar entender por que disso. Olha só. Vamos visualizar aqui, ó, tá? E você vai ver que a gente tem a possibilidade de testar a nossa blockchain. Então, você já viu que ela cria primeiro o Genesis block, eu vou colocar um bloco de 100 e vou colocar um bloco de 200, tá? Vou aqui um add block e vamos fazer um view blocks e você vai ver que o índice 1 tem uma data, ó, amount 100, certo? Que foi o que a gente fez. Eu vou fechar aqui e vou botar aqui o isValid e ele está dizendo true. Significa que a minha blockchain é válida. Então, eu vou clicar aqui nesse botão malicious, que ele vai disparar aquela função que eu criei, que ele vai pegar o bloco 1 e botar 5.000, tá? Eu vou clicar aqui, ó. Tum. Agora, vamos fazer um view blocks e você vai ver que o bloco 1 ele foi alterado e agora ele tem 5.000 e ele antes tinha 100. Mas vamos clicar agora no isValid e deu false. Por que que isso aconteceu, BadDraw? Como que o sistema conseguiu entender que a minha blockchain
né, agora ela é inválida. A função isValid, ela inicialmente, ela percorre, tá? Isso aqui é uma interação por toda a corrente da blockchain. Inclusive a blockchain, né, essa ideia aqui de uma cadeia, né, você tem que pensar também assim, a blockchain é uma cadeia de blocos, sim, só que chega num momento que ela também se divide em uma cadeia de múltiplos blocos, tá? Então, às vezes você tem assim 50 blocos fazem um bloco. Aí você vai ter um bloco, um outro bloco da blockchain. Então, as validações às vezes são feitas sobre as últimas transações, enquanto as outras são arquivadas. Existem muitas tecnologias que lidam hoje com blockchain. Inclusive, você pode pensar em soluções para isso, porque é uma solução muito nova e as pessoas estão pagando muito bem para boas soluções em blockchain. Isso aqui é o básico fundamental de se criar uma blockchain. Então, eu tenho aqui ó, que current block é igual a this. Quem é this, né? É a nossa classe blockchain que foi instanciada aqui, ponto block no índice i. A gente vai passar pelo 0, pelo 1 e pelo 2. Imagina isso, no nosso caso ali. E o previous block é o menos 1, né? É o i menos 1. Você lembrando que i começa com 0, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, o current block vai ser o 1 e o previous block vai ser o 0. Então, o primeiro teste que eu passo aqui é o que fez, por exemplo, aquele código tornar a nossa blockchain inválida. O que aconteceu? Eu estou dizendo que currentBlock.hash, se ela for diferente, quem é currentBlock, né? É aquele nosso, vamos dizer que é o nosso 1. Se for diferente de currentBlock.generateHash, né, aqui aconteceu um problema. Porque na hora que currentBlock, aquele 1, vai fazer o generateHash, né, que é a função que está aqui em cima, ele está passando o índice dele, o previous hash e o data. E o data não bateu. Entende? Então ele tinha um hash, mas como eu passei uma nova data, ele foi gerar de novo o hash, né, para fazer uma comparação aqui, e não bateu. O índice batia, né? O previous hash, né, currentBlock.previous hash era igual a previousBlock.hash, isso aqui batia, né, também garantia de integridade, mas isso aqui não bateu. Conseguiu entender que foi gerado aqui um current block? Não se preocupa, né? Esse código ele vai estar disponível para você em beddraw.com/códigos. Vai estar aqui esse código aqui, esse aqui também, se você quiser usar como exemplo. Lembrando que você precisa fazer modificações. E agora vamos entender do que se trata isso aqui que eu comentei no começo do vídeo, tá? Tem a const prefix e eu comentei aqui também o nonce. Porque, tá, a gente consegue validar a nossa blockchain, mas e aí? Também se viu na tecnologia de blockchain a necessidade de se criar uma dificuldade para a criação de blocos. E aí surge um processo chamado de mineração. A mineração é a exigência, né, que se coloca sobre dispositivos computacionais para que eles atinjam determinada tarefa, né, uma determinada meta, façam um determinado esforço computacional para que eles possam gerar um bloco na blockchain. Mas aí você me pergunta por que dificultar a criação de blocos na blockchain? Não poderia ser uma coisa mais fácil, tipo enviar uma foto para o Facebook? É justamente porque a concorrência de pessoas, né, inserindo dados dentro de uma blockchain, por isso que isso tem que ser medido através de uma dificuldade, que a gente já vai conversar daqui a pouco. A concorrência por pessoas tentando inserir dados ali, faz com que o sistema, né, tenha muitos acessos ao mesmo tempo e a integridade da blockchain esteja em risco, ok? Então, se você observar que causando uma dificuldade para os dispositivos computacionais, menos dispositivos computacionais acessarão ao mesmo tempo a blockchain no intuito de gerar novos nós, então você vai entender que, né, como é que isso funciona e você vai entender que existem determinados níveis para se chegar a uma implementação de blockchain para casos e casos e casos e casos, ok? Vamos entender isso aqui, ó. Primeiro eu tenho um prefixo aqui, ó. Vamos visualizar aqui. Você vai ver que ele vai mostrar para a gente o prefixo assim que o bloco é gerado, tá? Ele disse que o prefixo é 0, ok?
prefixo é 0, difficulty mais 1, join 0, então prefixo 0, array difficulty isso, então o prefixo passou a ser 0, e a gente tem aqui uma função, né, que é um método da classe que chama mine, que é de minerar, né, e ele recebe esse prefixo, né, mas até então não quer dizer nada para a gente, né, não quer dizer nada. Só que o nosso generate hash também está usando aqui um nonce, que é um número qualquer aqui, e vamos ver o que essa mini faz aqui. Ó. Nonce inicialmente é 0. Eu estou dizendo para ele incrementar o número de nonce ali, fazendo com que this.hash, né, gere ali uma hash, passa aqui para esse hash, ele está gerando, né, a minha hash. Então a minha hash não é mais gerada aqui, ó. Então a gente vai tirar a hash daqui, porque está sendo gerada lá embaixo. A hash da classe está sendo gerada aqui. Só que eu tenho uma condição. Eu estou dizendo que enquanto essa hash não começar com o prefixo, né, que é para ele seguir fazendo isso aqui. Eu não sei se você está familiarizado com essa estrutura de fluxo aqui, com esse controle de fluxo de código, que é o do while. Mas no do while eu digo, faça isso aqui até que isso aqui seja satisfeito, tá? Ok? Então, isso aqui eu botei só para você poder ver, tá? O meaning, que é quando ele encontra o processo, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, faça isso aqui até que, enquanto, né, o hash não começar com prefixo. Tem uma exclamação aqui que coloca isso como negativo. Então, enquanto não começar, o hash não começar com prefixo, lembra que é um prefixo? 0. Então, o que eu estou dizendo para o sistema? Você vai ver que ele vai dizer prefix e ele vai dizer meaning ali, ó. Prefix 0, meaning. Ele gerou o nosso bloco, que é o Genesis block, e ele fez questão que o nosso hash tivesse o prefixo 0. Então, essa é a dificuldade. Para o computador foi muito simples fazer isso, porque a dificuldade é 1, tá? Mas se eu colocar aqui a dificuldade 2, você vai ver que a exigência do nosso sistema vai ser que as hashes geradas, se a gente olhar ali em block, ó, sejam prefixo 00. Então, o nosso computador ele já teve que fazer maiores combinações criptográficas para chegar a essa combinação e ter 2 zeros na frente. Ainda assim, foi simples para a minha máquina. Tá? Eu estou aqui funcionando com um computador i5 e 16 GB de memória. Mas imagina agora, na dificuldade 3. E eu quero que você perceba que a palavra meaning, ela aparece assim que ele encontra esse prefixo. Então, vamos aqui, ó, blocks, perceba que o hash tem 3 zeros. A gente vai adicionar um novo bloco, ó, aqui, e você vê que quase instantaneamente ele encontra o meaning. Já há uma certa demora, ó, às vezes mais rápido e às vezes mais lento. Mas você vai ver uma diferença muito gritante quando eu colocar uma dificuldade 4. Agora você imagina a dificuldade que grandes criptomoedas imprimem para que fazendas, para que mineradores achem aí essa complexidade do hash para que possam dar essa mineração como um sucesso. Então, eu vou aqui adicionar bloco, ó, prefix, e o meaning ele demora para aparecer na dificuldade 4. Ó. Eu vou adicionar bloco novamente, ó, ele demorando aqui, está procurando, agora ele achou, porque o prefixo são 4 zeros, tá? Vou aqui adicionar bloco de novo, achou rápido, agora ele já está demorando um pouco, né? Demorando, olha, e achou. Se a gente botar view blocks, você vai ver que todos os hashes foram gerados com 4 zeros na frente, tá? E isso para o computador é uma tarefa complexa. Para você ter uma ideia, se eu colocar a dificuldade 5 aqui, é capaz da minha página não carregar, tá? Então, ó, estou visualizando aqui, ele está procurando ali o hash, ele pode aqui, eu posso ter que fazer um refresh aqui na página por não conseguir achar o primeiro hash. Eu estou te falando de uma dificuldade 5, tá? Então, você imagina o que é, né, a necessidade computacional. Agora, você lembra para que isso existe? Justamente para que haja a dificuldade de se colocar blocos na blockchain e a concorrência, né, por adicionar novos nós
seja dificultada, fazendo com que a integridade da blockchain seja protegida. Então acabamos de achar agora, mas você viu que demorou. Vou colocar aqui um adblock, ele botou ali e agora ele está procurando, prefixo de 5, ó. E está procurando e não achou ainda, e está procurando, ó. Isso é bacana você olhar, ok? Olha lá, acabou de achar. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ter 2 blocos. E os dois têm um prefixo de 5 zeros na frente. Então, a dificuldade 5 já torna aqui para minha máquina um processo bem dificultoso. Então, pensar na dificuldade também na construção de uma blockchain é uma coisa, né, necessária para entender aí qual tipo de aplicação você vai usar. E agora é fantástico que a gente possa fazer isso no Wix, tá? E também quero, né, deixar claro aqui que isso aqui foi um vídeo didático para que a gente pudesse entender sobre o assunto, sentar aqui e ver. Eu não comentei isso aqui, mas eu estou chamando uma função aqui, tá? Isso aqui é uma função, não é uma função, é uma classe SHA-256. Ela está dentro de public.crypto. Então também aqui faltou, né? Eu falei no início do vídeo, mas acabei não botando. Aqui também ficaria crypto.class.js. Vai dar um erro ali, né? Aqui na hora de chamar crypto.class, eu conserto esse erro, porque ali também só tem a classe, que é a classe SHA, que faz aí a nossa criptografia através do hash, que é o padrão usado pelas blockchains, ok? Gostou desse vídeo? Conseguiu pegar aí esse conceito de blockchain? Existe uma necessidade, logicamente, de que essa blockchain ela esteja guardada em algum disco, porque do contrário, toda vez que a gente inicia, né, o nosso sistema ele volta do zero. Então você precisa pensar em soluções de como usar essa blockchain. Como é que você implementaria isso aí? Já comenta aí no vídeo como é que você faria essa implementação. Gostou de ver que o Wix tem essa possibilidade também de oferecer aí para os seus clientes ou para você mesmo essa implementação que é de ponta, que é a tecnologia de blockchain, tá bom? Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui do canal BadDraw, tá bom? Eu fico por aqui, ó, meia horinha falando, né? Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês.